Oi! Hoje eu e meu grupo vamos falar da pancreatite aguda. Dentre os pontos a serem abordados temos etiologia, fisiopatologia, classificações, sinais e sintomas, tratamento e dietoterapia. A pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo decorrente da autodigestão do pâncreas, causada pelas próprias enzimas pancreáticas, podendo ou não envolver subsequentemente outros tecidos regionais, órgãos ou tecidos à distância. As principais etiologias que devem sempre ser investigadas na suspeita de pancreatite aguda são a litíase biliar e o alcoolismo. A litíase biliar corresponde 40 a 60% das ocorrências e está diretamente relacionada à obstrução mecânica dos cálculos biliares que impedem a secreção do suco pancreático. O alcoolismo está em segundo lugar como a causa da pancreatite aguda. Entre as explicações está o fato de que o álcool pode ativar a tripsina, além de aumentar a permeabilidade dos ductos pancreáticos e formação de calcificações, obstruindo os ductos e aumentando a pressão dentro deles. Na pancreatite aguda alcoólica, o paciente relata abuso de álcool hora antes da abertura do quadro. Outras possíveis causas da pancreatite aguda são algumas medicações, hiper ou hipocalemia, traumas, vasiculites, procedimentos cirúrgicos, trauma abdominal, fibrose cística e entre outros. De uma forma resumida, vai ocorrer uma ativação das enzimas pancreáticas ainda dentro do pâncreas. Independentemente da etiologia, vai ocorrer um aumento da pressão dentro dos ductos intrabiliares, pelos quais o suco pancreático passa até o intestino delgado. E dessa forma, vai ocorrer um fenômeno que ele é chamado de colocalização lisossomal, ou seja, onde os vacúolos que contêm o ativador de tripsinogênio, que são as catepsina B, eles vão se aproximar fisicamente dos vacúolos que contêm as enzimas ainda inativadas, que são as proenzimas. E como consequência disso, pode ser desencadeada diversas reações químicas que vão ativar essas enzimas localmente. E uma vez que isso ocorre, ele é gerado um efeito cascata com a conversão do tripsinogênio em tripsina, na qual a expressão intracinar ela vai causar uma indução da morte celular e a inflamação no tecido pancreático, que isso tudo vai resultar na liberação, de enzimas pancreáticas ativas na corrente sanguínea e também uma estimulação da produção de citocinas inflamatórias por neutrófilos, macrófagos e pelo fator de ativação plaquetária. E a liberação dessas citocinas e do fator de necrose tumoral alfa dos macrófagos, eles vão desencadear uma cascata inflamatória que vai levar à síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E por isso a gente pode dizer que, apesar do processo patológico ele poder apresentar de forma limitada aos tecidos pancreáticos, ele também pode afetar os tecidos peripancreáticos ou então os órgãos mais distantes, devido à repercussão sistêmica. E dentre as complicações dessa resposta inflamatória sistêmica, pode haver formação de microtombos, vasoconstrição, isquemia, hipovolemia, bem como pode evoluir para a síndrome de dificuldade respiratória aguda e disfunção multiorgânica. Normalmente, as enzimas pancreáticas elas são produzidas e transportadas para o duodeno em formas inativas. Na pancreatite, elas vão ser ativadas ainda dentro do pâncreas e vão digerir os tecidos circunstantes ali. Então, a morte das células, elas vão liberar as enzimas na corrente sanguínea, onde podem ser detectadas os níveis altos, como por exemplo das lipases e também das amilases. Quanto à classificação, pode-se classificar a gravidade da pancreatite aguda como leve, moderadamente grave e grave. Na pancreatite aguda leve, a inflamação se limita ao pâncreas e regiões adjacentes. Pacientes não apresentam falência de órgãos ou complicações sistêmicas ou locais. A taxa de mortalidade nesses casos é menor que 5%. Na pancreatite aguda moderadamente grave, os pacientes apresentam complicações locais ou sistêmicas, mas não apresentam insuficiência do órgão ou apenas uma insuficiência transitória. Já na pancreatite aguda grave, há falha persistente de um ou múltiplos órgãos. A maioria dos pacientes tem uma ou mais complicações locais. A taxa de mortalidade nesses casos é mais que 30%. Em geral, dentre os sintomas, há uma dor intensa na parte superior do abdômen. E essa dor, se ela permanecer por vários dias, que é muito comum, pode acabar irradiando até para as costas. E a dor, ela pode ser reduzida, por exemplo, quando o paciente fica na posição sentada. Mas quando o paciente tosse ou tem movimentos súbitos e a respiração profunda, a gente pode acabar acentuando essa dor.
Frequentemente, essa dor ela vem acompanhada com náuseas e vômitos, sendo muito comum esses sintomas na doença. E o paciente também ele pode acabar ficando com um amarelamento nos olhos e na pele, que é chamada de icterícia. Além disso, na forma grave, a gente vai ter presente a hipotensão arterial, insuficiência respiratória e a renal e o sangramento do trato gastrointestinal. Mas não pode esquecer também que pode haver complicações, como por exemplo a necrose, que vai ser a inflamação que pode levar à destruição do órgão, onde pode levar à falência de outros órgãos como os pulmões e os rins, caracterizando como uma doença ameaçadora à vida. Além disso, pode ter o abscesso, que vai ser definido como uma coleção do material purulento encapsulado por uma parede fibrosa localizada no pâncreas ou na região retropancreática. E também pode haver o pseudocisto pancreático, que vai ser falsos cistos, porque eles não vão ter um revestimento epitelial. E aí a parede do pseudocisto vai ser vascular fibrosa, encapsulada na área em torno do pâncreas. E aí a pancreatite aguda pode causar a formação desse pseudocisto pancreático. E geralmente o tratamento vai depender do mecanismo que causou esse pseudocisto. O tratamento é clínico, mas requer internação hospitalar. O doente deve ficar em jejum, pois sente muita dor e não consegue digerir bem nenhum tipo de alimento. E recebe hidratação e reposição de eletrólitos por soro na veia. São usados no tratamento analgésicos para aliviar a dor do paciente. Como não existe nenhum medicamento capaz de desinflamar o pâncreas, é preciso deixá-lo em repouso, ou seja, o jejum, até que a inflamação regrida, o que acontece em 80% dos casos, sendo essa a forma branda. Os outros 20% evoluem para uma forma grave da doença. Com isso, é necessário fornecer suporte para as complicações sistêmicas, quando estão presentes. Essas complicações, como já foram citadas, são infecção, insuficiência respiratória, insuficiência renal, hipotensão arterial e alterações metabólicas. Em casos muito graves, é necessária a realização de procedimentos invasivos, incluindo o tratamento cirúrgico. Há indicações específicas conforme a etiologia, como, por exemplo, na litíase biliar. Se faz a remoção da vesícula biliar, que é a colecistectomia, e presença de complicações locais, como necrose, abscesso e pseudocisto. Quando entra na parte de dietoterapia, deve haver respeito à individualidade, tentando sempre usar primeiro a nutrição oral, passar a parenteral caso não seja possível a primeira e, por último caso, usar a parenteral. Para as dietas do estágio 1, não devemos fornecer estímulos aos pâncreas, por isso a gente usa uma dieta onde não ingere nada através da via oral e apenas há uma reposição hídrica com o uso de analgésicos para diminuir a dor. Já no estágio 2, depois que há uma redução dessa dor e da quantidade de enzimas pancreáticas, é necessária uma alimentação com uma dieta branda, tendo uma restrição de lipídios, uma dieta hiperglicídica e normoproteica. E conforme for evoluindo a tolerância, passa para o estágio 3 e a dieta administrada pode ser normal. E caso após 5, 7 dias haja uma impossibilidade de alimentar por via oral, pode ser necessário a terapia alimentar via enteral. E nesse paciente com a doença pancreatite aguda, o objetivo da dieta sempre vai ser com poucos resíduos, para a gente restringir o volume das fezes e frequência de evacuações, usando quantidades mínimas de fibras, alimentos e os alimentos que promovam menor atividade intestinal. Caso a dieta seja integral, a fórmula que deve ser usada é a polimérica. E para calcular o VET da dieta para um paciente com pancreatite, é indicado utilizar 25 a 35 kcal por quilograma de peso por dia, uma quantidade de proteína de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia, os carboidratos de 3 a 6 e os lipídios até 2 gramas por quilograma de peso. Sobre os micronutrientes, não há necessidade de suplementação deles, devido à falta de evidências. E da mesma forma, não existe também evidência científica para o uso de probióticos, porém, eles podem ser usados de maneira opcional. A dieta enteral, ela vai ser a mais aceita em comparação com a nutrição parenteral, porque ela vai estar mais associada a essas complicações infecciosas. Porém, quando há essa necessidade de haver a nutrição parenteral, podemos utilizar, só que tentar manter a nutrição enteral mínima pelo menos. E deve-se iniciar a nutrição via enteral ou parenteral nas primeiras 24 ou 48 horas de admissão hospitalar. E devemos ficar atentos também, porque o paciente, quando ele necessita de um cuidado intensivo, o paciente ele entra em estado hipercatabólico e acaba gerando esse risco de desnutrição.
A incidência da pancreatite aguda no Brasil é de 19 casos para cada 100 mil pessoas por ano. E em comparação com os Estados Unidos, fica 65 casos para cada 100 mil habitantes. Esses dados são segundo os DataSUS e o IBGE referente a 2014. Por hoje é isso. Espero que tenham entendido o conteúdo. Obrigado pela atenção.